Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula vamos falar sobre metameria e apêndices articulados dos artrópodes. Mas o que é mesmo metameria? Bom, metameria é a divisão do corpo em vários segmentos. Nós já vimos que os anelídeos também são animais segmentados, possuem um corpo formado por anéis. Nos artrópodes, a segmentação não é muito visível, porque os segmentos se fundem durante o desenvolvimento embrionário e vão originar tagmas. E o que é tagma? Para entender o que é tagma, vamos analisar aqui o corpo de uma larva de um inseto. Já desenhei aqui a larva e observem que o corpo dela é dividido em vários segmentos. Cada um desses segmentos é chamado de metâmero. Então, nós temos aqui vários metâmeros. Mas aí essa larva vai se desenvolver em um indivíduo adulto. Durante o desenvolvimento, os 6 segmentos aqui da região anterior, lembrando, a região anterior é a região onde está a boca, eles vão se fundir. E aí, quando eles se fundem, eles formam o tagma da cabeça. Na cabeça do adulto, nós vamos encontrar os olhos, também temos as antenas, as peças bucais. Continuando, os 3 metâmeros da região intermediária, que é essa região aqui de amarelo, vão se fundir formando o tagma torácico, ou então tórax. E o que nós encontramos nesse tagma? Bom, pessoal, aqui estão as patas. No caso dos insetos, existem 3 pares de patas e daqui também saem as asas. E os últimos segmentos da larva vão formar o abdômen. E aí, pessoal, na região do abdômen, a metameria é mais fácil de ser visualizada. Se você observar, por exemplo, o abdômen de uma abelha, vai ver aquelas listrinhas, normalmente umas listrinhas amarelas. Essas listrinhas mostram a segmentação do abdômen desses animais. Então, respondendo à nossa pergunta sobre o que são tagmas, os tagmas são formados pela união de vários metâmeros. Aqui nós temos o tagma da cabeça, do tórax e do abdômen. Mas vocês acham que isso acontece em todas as classes de artrópodes? Não. Por exemplo, nos crustáceos e quilópodes, essa divisão é diferente. Nós já vimos na nossa aula de classificação que os crustáceos apresentam um cefalotórax. Este é um tagma que é formado pela união da cabeça e do tórax. O cefalotórax é este primeiro tagma aqui. E é aqui que nós encontramos os olhos e as antenas dos crustáceos. O abdômen é todo segmentado e dele saem 5 pares de patas. Já nos quilópodes, o corpo é dividido em uma cabeça e um longo tronco. O tronco, pessoal, é formado pela fusão dos metâmeros intermediários e dos metâmeros da região posterior. Então, ele é um tagma cheio de segmentos e de cada segmento sai um par de patas. E na cabeça desses animais, nós também encontramos um par de antenas. Então, pessoal, muita atenção! A divisão pode mudar. Nos crustáceos, por exemplo, nós temos o cefalotórax e aqui o abdômen. E aqui nos quilópodes nós temos a cabeça e o tronco. E para fechar essa aula, vamos falar de uma característica muito importante do grupo dos artrópodes, que é a presença dos apêndices articulados. E por que vocês acham que isso é importante? Bom, pessoal, os apêndices articulados possibilitam uma maior variedade de movimentos. Com os apêndices articulados, os artrópodes conseguem nadar, voar, se locomover, então, com muita facilidade. Além disso, com os apêndices, eles também conseguem perceber estímulos do meio ambiente. Mas atenção, pessoal, apêndice não é só pata. Então, o que é apêndice? Bom, existem, por exemplo, apêndices na cabeça. Os apêndices da cabeça são adaptados
para a captura das presas, como, por exemplo, as mandíbulas, as maxilas. Também nós temos as quelíceras no grupo dos aracnídeos. Além disso, na cabeça, nós encontramos também apêndices com função sensorial. Por exemplo, as antenas. As antenas são estruturas muito importantes porque elas conseguem perceber alterações do meio ambiente. Além disso, nós temos apêndices também na região torácica. Nessa região, nós encontramos as famosas patas articuladas. E em alguns grupos, como por exemplo, no caso dos crustáceos, essas patas se desenvolvem em nadadeiras. No grupo dos insetos, nós encontramos aqui também as asas. E no abdômen de alguns animais, nós temos o ferrão, que na verdade é uma estrutura ovopositora. Ele participa da postura dos ovos. Então, pessoal, terminamos por aqui. Espero que tenham gostado. E na próxima aula, vamos falar sobre exoesqueleto e muda. Não percam, até lá!